Mês de outubro, lembra-se também que todos nós somos missionários e missionárias pelo batismo. Está acontecendo em nossa paróquia Santas Missões Populares. Santa porque a missão sempre vem de Deus. Popular porque ela é realizada por cristãos batizados. Então até tem uma comunidade visitando outras, visitando, rezando com elas, abençoando. Outras estão fazendo na sua própria comunidade, nos seus próprios setores. Então sempre mês de outubro é o mês missionário, onde que toda a nossa paróquia está acontecendo as missões. Que bom! Aqui nós temos também, inicia hoje, a Semana de Oração pelas Vocações Capuchinhas e pelas Famílias. É São Francisco e Santa Clara de Assis. São Francisco é o fundador da ordem nossa, dos franciscanos, capuchinhos também. E então a gente, é feito em toda a província a nossa ordem. É a Semana de Oração pelas Famílias e pelas Vocações. Então aqui tem assim a oração, aqui tem a oração. Você, se queira adquirir a vela, vai adquirir a vela. E a sua família vai ter um momento de oração. Oração inicial, 10 Ave Maria, tem invocação, 10 Ave Maria, glória ao Pai. Oração final e bênção final. E aqui do lado você vai escrever, tem um local aqui, as intenções. Depois que você terminar a Semana de Oração pelas Vocações, você vai trazer as intenções e colocar, né, nessa latinha tão bonita aí, né? E as suas intenções para a gente rezar também nas suas intenções. Então tá aí, para a família ter um momento de oração, seja de manhã, seja à noite, seja à tarde, 5 minutinhos. Reúne ali a sua família, faça as orações, a família ter um momento de oração, rezar pelas vocações, que o compromisso com as vocações é de todos. E aquele que adquire uma vela também está ajudando aqueles que estão na formação, né? Na formação, para depois aqui vir servir, ok? Então, todos os anos estamos assim fazendo essa semana. E temos assim candidatos, vocações. Siqueira Campos tem vocações, já tem aqueles que já são formados, padres diocesanos, tem capuchinhos. Temos assim, conosco, nós temos 3, temos em Céu Azul, numa escola vocacional, tem 2 que estão no aspirantado em Ponta Grossa, um de São José da Boa Vista e 2 de Siqueira Campos. E temos outros aí que estamos acompanhando, para ingressar também. Então assim, a gente olhando, em quantidade de habitantes, é uma cidade que tem vocações. Então acreditar sempre na força das vocações. No final a Sarney, grande Sarney, né? Então está lá com as velas lá atrás já. E aquele que queira adquirir a vela, as orações, leve R$10, né? E faça assim a sua oração durante a semana. E o que é que pede a liturgia de hoje? A gente falando de oração, numa palavra resume tudo: oração. Persistir na oração. Isso resume toda a liturgia de hoje. Ser perseverantes, persistir, não desistir de pedir, de rezar. Interessante na primeira leitura, o povo de Israel, o povo de Deus, está a caminho da terra prometida, e vem os amalecitas, vem os adversários. Sempre tem adversários, sempre tem inimigos, aqueles que quando estão na missão, estão ali em busca da terra prometida, vêm adversários, e vem os amalecitas que tramam uma luta contra o povo de Israel. O que é que Moisés faz? Moisés pede a Josué, organiza seus homens para combater os amalecitas. Enquanto isso, Moisés e seus companheiros, diz ali Araão e Ur, eles vão para o monte rezar, pedir a intervenção de Deus, a força de Deus, para eles vencerem contra o mal. E diz ali, né, foram espertos, né? Mas também isso quer dizer pedir a ajuda de Deus. Enquanto o Arão e Ur levantavam o braço de Moisés, oração a Deus, pedido, eles venciam. Se Moisés baixava o braço, os adversários venciam, eles perdiam. Então isso para dizer o quê? Deus intervém, Deus ajuda aqui o seu povo, aqueles que vão em busca da libertação da terra prometida. Pedir a intervenção de Deus, a ajuda de Deus contra o mal, contra os inimigos. A luta e oração. Ação e contemplação.
Então Deus intervém a favor do seu povo que luta, né? Então a intervenção de Deus, a força de Deus, essa força divina que ajuda ali Moisés, Josué a combater os amalecitas, o mal que estão no caminho, né? Que são assim os adversários. Também temos assim o Salmo 120. Os peregrinos estão a caminho e eles pedem na proteção de Deus. Esse salmo aí é um salmo que expressa assim os peregrinos, o povo de Deus que está a caminho, e no caminho eles pedem a proteção de Deus, o Salmo 120. Na segunda leitura de São Paulo a Timóteo, que Paulo escrevia cartas. Paulo ele está preso, porque ele foi um grande apóstolo, perseguiu os cristãos, depois ele foi perseguido a partir da sua conversão. E Paulo depois, mesmo preso, ele escrevia as cartas, escrevia para as comunidades, né, escreveu a Timóteo, dizendo assim que a Sagrada Escritura indica que a Sagrada Escritura é uma fonte preciosa que alimenta a oração. Que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus que alimenta a oração. Então Paulo escreve a Timóteo assim, destacando isso. E no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, a gente tem uma parábola. O que é parábola? É uma história, um conto que Jesus criava para explicar uma realidade, uma situação. Fica mais fácil de entender a partir de uma história. Por isso, olha a esperteza de Jesus. Ele criava a história, né, para explicar. Diz ali um juiz e uma viúva. A viúva, ela representa os desprotegidos, os marginalizados, pobres, que a viúva também na época era muito marginalizada, as viúvas, numa época de Jesus. Aqui ela representa os pobres, que clamam por justiça, por vida. Tem um juiz e que representa-se os gananciosos, os doutores da lei, que não, as leis beneficiavam eles, mas não os pobres. Então um juiz e a viúva. E ela pede, diz que esse juiz não temia a Deus e não respeitava ninguém, não fazia, né, justiça a ninguém. Mas a viúva insistiu, foi persistente, perseverante. De tanto aborrecer esse juiz, ele atendeu ela. Ele atendeu não porque da justiça, mas do aborrecimento, de ser incomodado, de tanto incomodar, ou de ela causar um grande escândalo contra ele. E assim daí ele fez justiça. Por isso diz assim o texto: se um mau juiz atendeu uma viúva, essa pobre viúva, quanto mais o nosso Pai, o nosso Deus, atenderá aqueles que clamam, aqueles que querem justiça. Então, ser perseverante na caminhada, ser perseverante na nossa luta, não desistir, pedir sempre. Até hoje nós não se cansamos de pedir para Deus a chuva, né? E temos a certeza que vem. Vamos persistir, perseverar nos pedidos, perseverar na oração, né? Que haja mais justiça, que haja mais vida. Eu vejo assim que o clamor, os pedidos, eu lembro aquela manifestação que teve, a última, dos caminhoneiros, mas o Brasil se uniu. As autoridades se sentiram incomodadas. O que mais incomoda a autoridade, sabe o que é? Greve. É o que mais incomoda as autoridades, é isso. Eles têm medo. Então, às vezes, a gente ser essa pedra, a gente insistir, a gente se unir, a gente lutar, perseverar, clamar, quem sabe, né? De tanto pedir, de tanto aborrecer, eles podem fazer justiça pelo povo, autoridades e outros tantos que estão até em cargos públicos. De tanto nós aborrecer, mas tem que ser perseverante, né? Não podemos também ficar passivos, se contentar com tudo, né? Ficar assim como tudo está bom, mas eu creio que a justiça, nossos direitos, a gente sempre tem que buscar. Ser perseverante na luta, ser insistente na oração, na vida, né? Ir à luta.
Então, ser esse missionário perseverante também, ser esse cristão perseverante na fé. Será que, o último versículo, será que vou encontrar fé ainda? Creio que nós temos fé, acreditamos na mudança, acreditamos no mundo melhor, acreditar em si mesmo. Eu vi assim, nesse mesmo ontem, aí vários casais, fizemos um encontro aqui no santuário, muitos casais acreditam no seu sacramento, muitos casais acreditam na aliança, na sua união conjugal. Por isso buscam aperfeiçoar, se renovar, se fortalecer na fé para continuar unidos no caminho. Foi sacramento do matrimônio, foi o FS. Então ontem assim, teve muitas e muitas atividades cristãs religiosas em nossa paróquia. Então busque Deus também. Às vezes vivemos numa sociedade que é o grande perigo de nós buscarmos só aquilo que é da sociedade e esquecer dessa dimensão, esquecer de Deus, dimensão divina, da palavra de Deus, uma vida de oração. Por isso isso aqui só vai fortalecer a sua fé, a fé da sua família, né? Rezar pela sua família, pelas famílias, isso aqui vai fortalecendo essa nossa vida cristã, isso nos vai dando força, né? Porque o ser humano não é só carne e osso. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem uma intervenção divina, a sua natureza é divina também. E daí ele buscar o divino, isso realiza a sua vida divina. Onde falava até eu dei uma palestra sobre os valores. E os valores hoje, a crise, a sociedade está doente, é dos valores. Não é de bens materiais só. Porque uma separação quando acontece, não foi o carro que separou você, não foi a casa sua que separou você, não foi os bens materiais muitas vezes, mas foi a falta de valores cultivados, que são valores invisíveis que se tornam visíveis através das nossas ações. Então os valores hoje, a sociedade está doentia de valores, do amor, da paz, do perdão, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, da escuta, do elogio e tantos outros valores. São as riquezas da nossa sociedade, essas riquezas que sustentam a nossa vida humana. Então saber buscar também nessa dimensão, na missão, Deus também, aquilo que faz parte do projeto de Deus. Eu dizia ainda, tem um lazer? É bom o lazer. Domingo é o dia do Senhor, não é o dia da preguiça, não é o dia de ficar acomodado dentro de casa. É o dia também de buscar o Senhor na Eucaristia, é dia de buscar Jesus na palavra de Deus, é dia de agradecer também. Por isso a importância de hoje nós buscarmos os valores que dá sustento à nossa vida, né? Sustento à nossa vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.